Imagina um dia você acorda na sua casa e ela tá completamente vazia. Você não lembra de quem você é, da sua família, dos seus amigos. Tudo que você viveu é um vazio. Você tenta sair dessa casa que você acordou, mas é impossível. E as janelas também, elas não quebram. Até tem fotos de você e da sua suposta família na casa, mas você não tem sentimento nenhum vendo essas fotos. E pior que tudo isso é que coisas estranhas começam a acontecer aí dentro. Você vê vultos no canto do olho, barulhos e pior ainda, você não consegue pedir por ajuda porque não tem ninguém por aí. Você não consegue entrar em contato com nenhuma pessoa. Aqui no YouTube, no Twitter, em qualquer rede social, simplesmente não tem ninguém. Só você. Só você postando as coisas. E só você vendo seus próprios posts. É só você e essa casa. Oi, eu sou o Rentuni e essa é a ideia do canal de hoje, criada por uma moça chamada Mary. O que tá acontecendo com ela aqui? Quem é Mary? O que é essa casa? É o que a gente vai descobrir. Tudo começa no dia 28 de julho de 2016, com a Mary perguntando no Twitter: Olá, alguém por aí? Isso foi 11 dias antes dela postar o primeiro vídeo dela no YouTube, no canal dela. Ela continua falando que nada disso faz sentido e que pelo menos gravar e editar vídeos é melhor do que ficar simplesmente olhando pro teto dentro da casa trancada. Então, chegando lá no primeiro vídeo, no dia 9 de julho, ela dá um resumo das informações, falando que o nome dela é Mary, que ela tá trancada dentro dessa casa há mais de semana. Ela simplesmente acordou aí, sem memória nenhuma de quem ela é, onde é esse lugar e por que ela acordou aí. Ela supõe que essa é a casa dos pais delas, ou pelo menos algo do tipo, porque tem algumas coisas estranhas acontecendo. Como eu já disse antes, as portas não abrem, todas estão trancadas e as janelas não quebram. Mary diz que não entende o que está acontecendo e que ela não vê ninguém por aí. Ela achou essa câmera na casa que ela tá usando para gravar e tá usando isso para ocupar a mente dela. E também tem um computador aí dentro que funciona e por isso ela começou a usar o Twitter. Só tem ela usando as redes sociais. Tendo todas essas informações, e óbvio que o objetivo dela perante tudo isso é que ela precisa sair dessa casa. E enquanto ela vai colocando esses textos na tela explicando tudo, alguns deles começam a dar um glitch. E continuando, a Mary diz que durante o dia, tudo na casa é meio normal diante dessa situação. Mas à noite, as coisas são diferentes. E aparece isso na tela. Eu acho que eu não tô sozinha aqui. Conforme a história for se desenrolando, eu vou comentando as teorias e achismos meus, mas por agora não tem nada pra falar, além de que surgiu simplesmente o demônio ali. Os dias vão se passando e lá no Twitter, enquanto não tem vídeo nenhum, a Mary vai fazendo os desabafos dela. Um deles é que ela se sente invisível ao contrário. Ela consegue ver ela mesma, mas não consegue ver mais ninguém. Ela diz que deveria tirar uma foto, mas que não gosta de mostrar o rosto. Aliás, é por isso que ela não mostrou o rosto nesse primeiro vídeo e provavelmente não vai mostrar direito por um bom tempo. Mas ainda assim, 4 dias depois, no dia 24 de julho, ela posta: Eu tenho uma foto agora. Nesse mesmo dia, ela publica o próximo vídeo, segundo, que tem o título de Antipatia. Mary começa dizendo que tá aprendendo como as coisas funcionam nesse lugar. Ela mostra uma cena dela pegando comida, então ela não vai passar fome. Ela coloca uma cena da câmera gravando uma porta e ela tá cantando no chuveiro enquanto isso. E à noite ela diz que as luzes funcionam, mas só às vezes. Várias cenas vão se passando dela olhando as janelas, olhando pra fora, se olhando pro espelho e ainda assim não aparecendo o rosto completo. Ela sentada na frente da porta e dando umas batidinhas na porta por sei lá por qual motivo. Claramente entediada com tudo, Mary diz que tá tentando descobrir quem é ela. É aí que ela encontra uma foto dela, mas ela diz que ela não tá bonita na foto. A cena corta e ela tá simplesmente lavando a mão no espelho. Só que algo acontece. No meio disso, aparecem cenas da Mary cortando a foto que ela tinha acabado de pegar. E em uma dessas cenas aparece um texto dela no canto da tela, com ela falando que tá tentando se consertar. No final, o jeito que ela encontra pra fazer isso acontecer, arrancando a cabeça dela fora. A Mary tenta dormir, mas os sons da mulher do espelho rindo não deixam ela dormir. Eu quero quebrar os espelhos, ela diz. Ela é tão mais bonita que eu. E o vídeo acaba. Tendo assistido esse vídeo, é muito óbvio
que uma das escolhas de tema aqui que tá se seguindo é sobre uma questão de autoestima da própria Mary. Desde os primeiros momentos do vídeo, nos tweets, ela já parece se odiar, ou pelo menos a odiar o rosto dela. Quando ela fala de quebrar o espelho, eu penso em duas interpretações diferentes, que é, primeiro, que ela obviamente quer quebrar o espelho porque tem simplesmente um demônio ali rindo dela numa casa que ela tá trancada, e segundo, porque ela quer quebrar o espelho porque ela não aguenta se olhar no espelho, porque ela não aguenta ver o próprio rosto dela. Ela imagina os outros rindo dela, e o demônio tá representado nisso. Ela imagina que qualquer pessoa é melhor, mais bonita, que zombam dela, e o espelho é o reflexo disso. Voltando a dar uma olhada no Twitter, a Mary faz um comentário divulgando esse vídeo lá no Twitch, falando que o nome dessa mulher do espelho é Maria, o que pode trazer ainda mais significados, mas a gente pode deixar para depois. Continuando pelos dias, ela diz que a câmera é como se fosse sua melhor amiga, e de uma maneira estranha, a bateria da câmera nunca acaba. Um bom tempo vai passando e agora dia 22 de agosto, Mary disse que tá tudo sendo repetitivo, que ela adoraria ver alguém. E 2 dias depois ela posta outro vídeo chamado de Boa noite. Eu estou exausta, eu não durmo à noite mais. Como ela mesma já tinha dito, os dias delas parecem extremamente repetitivos. E esse vídeo vai mostrando isso. Só que em uma das cenas dela jogando uma fruta na cesta, no canto tem um retrato do que eu suponho ser a mãe dela com ela, uma irmã mais velha, e esse retrato tá com Grit. Aí a cena passa para ela tocando piano, para ela desenhando, passando o tempo, e mesmo assim tudo isso é estressante. Viver nessa mesma rotina é estressante. Eu faço qualquer coisa para me manter ocupada. Ela continua dizendo que agora coloca alarmes para ela se manter acordada à noite, e o motivo dela não acabar dormindo à noite mais é porque isso pode aparecer. O bicho vai se aproximando cada vez mais, até que corta. Esse lugar tá acabando comigo. Fim do vídeo. A Mary diz que algo tá se escondendo pela casa e fazendo barulho. Ela fica extremamente assustada, desesperada, tenta se esconder, mas não pode ver essa coisa. Só escutar. E aí os tweets param. Ela pede desculpa por ter postado tanto, apesar de nem saber pra quem tá pedindo desculpas, já que não tem ninguém vendo. Ela até posta uma print dos vídeos que a gente viu, sem visualização nenhuma. A Mary tá sozinha, mas de uma semana depois os barulhos começam novamente. De novo ela fica ansiosa sem saber o que fazer, mas agora ela conseguiu uma prova do que tá acontecendo pela câmera. A escuridão se move. É o título do próximo vídeo. O vídeo começa com a Mary cheia de luzinhas de Natal ao redor dela e uma lanterna. Ela fala que as luzes talvez possam ajudar ela. O vídeo corta para ela acendendo todas as luzes da casa, até que em um dos cômodos ela vê isso. As luzes acesas não ajudam. Abre aspas. Os dias estão ficando mais curtos. O lado de fora me provoca. Na cena final do vídeo, a gente vê a Mary só sentada até que algo bate na porta, que vai até o porão. Ela chega até essa porta, mas não tem coragem de abrir. E quando ela vira pra trás, ela se assusta. Tem uma cadeira ali que não tava lá antes. Ela leva a cadeira de volta para a mesa e quando olha para trás mais uma vez, a porta tá se abrindo lentamente. Com coragem, a Mary vai até lá e é aí que ela vê algo. Ela corre para o andar de cima no único cômodo que já tava com a luz acesa, mas não adianta. O vídeo acaba. Na descrição ela diz que essa era a fonte do barulho que estava causando tanto medo e ansiedade nela. E ela diz que precisa de descanso de tudo isso, que ela se sente como se estivesse morrendo. Eu tenho que respirar lentamente e focar em algo. Lá no Twitter ela comenta os acontecimentos de sempre, como à noite acontecem os eventos horríveis. Ela desabafa falando que parece só uma casca de uma pessoa e não uma pessoa real, até porque ela perdeu toda a memória, perdeu quem ela é, até que no dia 1 de novembro, ela decide ir no porão da casa pela primeira vez. Um lugar que ela sempre ficou assustada de ir, principalmente depois daquela última coisa que ela viu saindo de lá. Ela fica um tempinho sem tuitar
E quando ela volta, a Mary diz que encontrou algo 10 vezes pior do que ela tinha visto até agora. Ela vai tentar juntar as filmagens para postar isso logo logo. Outra coisa que aconteceu foi que quando ela saiu do porão, é como se ela tivesse viajado no tempo, porque ela saiu de lá à noite, mas quando voltou, ficou de manhã. E é aí que no dia 18 de novembro, ainda 2016, ela posta o vídeo. Tudo acabou de ficar tão pior. Tudo começa com ela descendo no porão do completo escuro. Mary vai levando a lanterna de canto a outro, tentando encontrar algo de interessante, algo de novo, até que encontra. Essa coisa tenta ir lentamente até a Mary, mas por pouco tempo. Ela tenta sair do porão correndo, só que no meio do caminho ela derruba a lanterna no chão. E ela tinha que ir pegar. A coisa também sai do porão, só que ela vira pro lado errado. Mary vai lá pegar a lanterna, mas quando ela faz isso, ela derruba sem querer no chão de novo. E aí o demônio vai atrás dela. Ela volta a correr agora pro primeiro andar da casa. E a coisa continua perseguindo ela. Ela chega no quarto e tranca a porta. E a coisa fica lá batendo na porta. O demônio não consegue. Um determinado tempo se passa e os barulhos na porta cessam. Ela abre a porta, vê ao redor e... tudo acaba, a noite vira dia de repente. Fim do vídeo. Na descrição desse vídeo, a Mary comenta o quão imbecil ela foi derrubando a lanterna as 2 vezes seguidas. Já no Twitter ela diz que tem ainda mais barulhos acontecendo na casa, mas não é de nenhuma das coisas que apareceram até agora. Independente disso, essa mulher que apareceu no último vídeo vai voltar com toda certeza. E a Mary diz que ela tem que estar pronta. Desde essa noite, a Mary tem estado ainda pior mentalmente. Os dias vão se passando, semanas, meses. A gente chega até na virada do ano de 2016 para 2017. Os tweets são sempre os desabafos e problemas de sempre com as criaturas, sempre ela estando sozinha, e uma informação que ela fala é que a casa é muito conveniente, já que quando ela tá com frio e acaba mencionando ali em voz alta, surge uma roupa de frio para ela usar, mas a casa só é conveniente nessas situações. Já no resto, chegando no dia 18 de janeiro, a Mary some por mais de um mês e volta no dia 3 de março. Mesma coisa, ela diz que não tá bem, que não tá ninguém vendo os tweets dela, não tem por que ela tá fazendo tudo isso, mas que de qualquer jeito ela usa essa situação, o YouTube, os tweets como um diário pessoal dela. E assim, um dia depois, dia 4 de março, vem o próximo vídeo com o título de Uma Atualização da Vida Cotidiana. Uma coisa de diferente nesse vídeo é que enquanto ela vai mostrando detalhes da casa, ela tá pela primeira vez genuinamente falando pra câmera, ao invés de só fazer comentários em texto, que nem ela tava fazendo em todos os outros vídeos. I'm getting a little bit better at feeling like I wanna, sorry, feeling like I can talk to you, but I don't know. Mary se grava várias vezes tentando abrir a porta para fora da casa. Vai que um dia ela pode simplesmente sair, o que não acontece. Por algum motivo ela também fica tocando no espelho e em uma dessas vezes isso acaba acontecendo. As cenas vão cortando entre ela dando um zoom no olho dela e se maquiando, depois desenhando a planta da casa, tentando abrir a porta pra fora de novo, a mulher do espelho rindo da Mary, rindo das roupas dela, rindo da cara dela, e aí tudo começa a dar um glitch. Mary grita pra porta. E o que parecia meio calmo e ok, que tava indo pelo todo o início, com ela só fazendo umas atividades na casa, não era real. E ela volta a dizer por texto na tela que
Eu estou indo bem. E acaba aqui o vídeo. A partir desse ponto, já que eu sempre falo que os tweets vão se repetindo, os problemas, os desabafos, eu volto a falar de algum deles quando for algo em específico, alguma informação nova. Tipo agora, que o contexto geral até chegar no próximo vídeo é que a Mary tá sempre ficando muito cansada. Os bichos não deixam ela dormir direito, a casa, a ansiedade, o medo, o tédio, tudo atrapalha. Então indo pro dia 5 de maio, ela posta o vídeo intitulado de Sonâmbula. Mary vai se gravando mexendo no computador até que vê algo de fundo e ela pega a câmera. E diferente das outras vezes, dessa vez ela tá acostumada. I see you. Do you want something? A sombra até vai se aproximando dela e ela calmamente começa a se afastar. Você nunca deve parar de se mover. É o que ela escreve. A cena corta pra Mary tentando dormir, mas ela não consegue e ela começa a falar pra câmera. A noite volta e ela continua calmamente fugir do Homem-Sombra. O vídeo continua nisso, ela tenta dormir de dia, não consegue. A noite volta, ela tem que fugir do bicho. O dia volta, ela não consegue dormir. E de noite ela tem que fugir das coisas. Até que surge uma cena dela dormindo no sofá. Mas tá à noite. Na parte de cima do vídeo aparece escrito: eu falhei. E tem uma sombra chegando nela. Ela nunca deveria ter dormido à noite. Nesse fim, quando a Mary se assusta, aparece um texto escrito em cima da cabeça dela. Eu tenho o que mereço. Como se fosse culpa dela ter dormido de tanto cansaço. Como se fosse culpa dela da escuridão ter chego até ela. Próximo vídeo. 27 de maio. Descoberta. Mary de cara começa simplesmente gravando aquela mulher que fica chamando pelo nome dela. Diferente da sombra que ela estava agindo calmamente, essa mulher específica ela continua completamente assustada. Ela tenta se esconder na banheira e a princípio dá certo, o demônio começa a descer as escadas. Mary espera o suficiente para ela não escutar mais a mulher e também começa a descer as escadas. Quando ela faz isso, a mulher estava parada no corredor logo na frente. A mulher escuta ela e a Mary volta correndo pro andar de cima. A Mary tenta abrir uma das portas e algo inesperado acontece. Ela simplesmente aparece fora de casa no meio do mar e o vídeo acaba. Na descrição aparece escrito que isso foi uma coisa que aconteceu na última noite. E essa situação foi metade, só metade do que ela gravou. A outra metade tá corrompida e ela tem que ver o que dá pra salvar ou não. Quando ela juntar tudo, ela vai postar. E ela dá indícios que ela tá na casa presa novamente. Olhando no Twitter, ela passa mais de um mês tentando recuperar as gravações que ela precisa. E no dia 30 de junho, um ano depois dela ter postado o primeiro vídeo que a gente viu, ela posta esse com ela do lado de fora da casa. Eu nadei pra fora da água e desmaiei. Eu acordei aqui. Mary acorda no meio de uma floresta, no meio do nada. Ela finalmente tá fora da casa. Ela parece estar na estação de outono com as clássicas folhas marrons todas caídas. Ela grita olá pra ver se alguém responde, mas nada. A gravação corta para ela perto de um lago, ela escuta um barulho e pergunta mais uma vez. Hello? Is somebody out there? Mesmo assim, ninguém. Depois ela vê uma ponte ao longe e chega até lá. Nas pedras tem algumas coisas escritas que ela não dá muita atenção. Mary aproveita cada segundo que ela consegue passando aí fora. O ar puro, as paisagens, simplesmente estar fora de casa é um alívio. Ela diz que eu poderia ficar aqui por horas. Só que o vídeo começa a dar os famigerados glitches de novo. Tudo vai ficando escuro e ela aparece de volta dentro da casa. No Twitter, ela diz que vai tentar todos os dias voltar pra esse lugar que ela chama de jardim. Ela pensa que tudo aquilo era falso, simplesmente uma ilusão, mas mesmo assim, só de estar fora de casa já era um alívio. Inclusive, ela até diz que conseguiu voltar lá 20 dias depois, no dia 19 de agosto. E ela conseguiu de novo no dia 10 de setembro. Além disso, não tem muita coisa que acontece até o dia 1 de outubro. Ela fala que fez merda, que coisas ruins aconteceram na última noite. E posta esse vídeo. Esse é o vídeo mais longo até agora, com 14 minutos. O vídeo começa com ela cantarolando até que vê a sombra no corredor. Ao invés de fugir da sombra, ela persegue.
mas a coisa some. Em outra cena, o telefone da casa começa a tocar, ela vai correndo até lá, mas ninguém tá no outro lado da linha. Em outra hora, a Mary fica simplesmente parada na frente do telefone. O telefone toca de novo, ela atende instantaneamente. E quando ela faz isso, um barulho estranho acontece. Não era ninguém. Na verdade, até parecia uma pegadinha da própria casa, ou de algum dos bichos da casa, a própria sombra, que fica infernizando a vida dela. Em outro momento, agora o que começa a tocar é a campainha da casa. Quando ela vai até lá, a campainha para, e aí isso acontece. Até agora no vídeo parecia ser um compilado de vários momentos, de vários dias. E o dia da vez é uma situação de quando a câmera da Mary tava simplesmente se teletransportando para outro lugar da casa. Quando a Mary ia tentar pegar a câmera. Pela reação dela, isso aparentemente nunca tinha acontecido. Mary fica extremamente irritada. Ela sempre fala no Twitter que a câmera é como se fosse uma grande amiga dela, uma melhor amiga, a única coisa que ela poderia ficar falando e conversando. É algo extremamente estressante para ela. Mary vai procurando pela casa toda vez que a câmera se teletransporta. Ela até fala, procura pela câmera como se fosse realmente uma outra pessoa. Ela até diz que... E quando ela fala isso em inglês, ao invés de ela falar it, que é o pronome usado em inglês para objetos, ela fala o pronome you, que é usado para se referir especificamente a pessoas. Em determinado momento ela consegue pegar a câmera, e logo atrás da Mary aparece uma daquelas sombras sem formato. A coisa parece ir embora logo depois. Aí a cena corta e a Mary aparece tentando posicionar a câmera de novo em um lugar para simplesmente se gravar, como sempre. Quando ela se afasta da câmera, a gente consegue perceber algo estranho no pé dela. Uma parte da sola do pé dela tá preto, mas não parece simplesmente sujo. Parece algo pior. Quando ela termina de se afastar, a câmera se teletransporta mais uma vez. O problema ainda não tinha acabado. Dessa vez, a câmera aparece num lugar totalmente escuro porque ela tá virada pro chão. E quando a Mary vai atrás de pegar a câmera, ela percebe que... Oh my god. You've become one of... I know what to do with this. I can put this. Oh my god. Oh, this is incredible. A câmera mudou. A câmera, que provavelmente devia ser daquelas grandes, se torna uma GoPro. E ela consegue colocar a câmera na cabeça agora. Isso era inclusive uma coisa que ela já tinha reclamado no Twitter. Ela já tinha reclamado que enquanto ela tava com a câmera na mão tentando provar que ela não tava maluca gravando as coisas, ela não conseguia fugir dos bichos direito. Ela não conseguia abrir as portas. Ela não conseguia usar as mãos. E agora, com essa câmera na cabeça, isso muda completamente. Com toda a coragem do mundo agora, a Mary até pega uma faca e começa a ameaçar a sombra. A sombra não aparece, a Mary larga a faca de lado e pergunta se a escuridão não tem nada melhor para assustar ela, além do que já estava acontecendo. Quando ela fala isso, todas as luzes se apagam instantaneamente. Mary corre atrás da lanterna e vai andando pela casa, ainda de saco cheio da criatura. Ela não aguenta mais tudo isso. Barulhos vão acontecendo atrás dela, mesmo assim a Mary não recua. Até que a sombra chama pelo nome dela, e a coragem vai se esvaindo. O medo vai tomando conta. A Mary pede para parar, mas nada para. Como eu pude me deixar ficar desse jeito? A gravação volta e ela fala que é pra parar com essas brincadeiras. Ela até tenta perseguir a sombra, mas não é o suficiente. Ela é só uma humana. Enquanto ela ainda vai tentando perseguir a coisa, outras frases vão aparecendo. Abre aspas. Eu tô tão envergonhada de mim mesmo. Eu sou uma falha. O que tem de errado comigo? E no final da perseguição, isso acontece. A
partir daqui, o negócio fica ainda mais sinistro. Aparecem diferentes gravações de todas as criaturas da casa. Primeiro temos uma cena onde eu suponho que seja Mary subindo a escada para o primeiro andar. E lá no topo, a mulher do espelho tá fora dele. Depois a gente tem a continuação da cena da Mary logo depois dela aparecer com a mancha preta na mão. Ela parece estar se enforcando. Corta para a mulher do espelho perseguindo a Mary com uma faca. Vemos a sombra em uma versão humana, a mulher que se mexe estranha, o estrangulamento da Mary, cortes rápidos entre as criaturas se aproximando cada vez mais da câmera, até que temos o estopim de tudo isso. A gravação volta com a Mary caída no chão. Ela começa a acordar e lentamente se levanta. Ela pausa a gravação e aqui também é o fim da parte 1 desse vídeo que eu vou estar falando dessa websérie. Obviamente, antes do final de tudo, eu queria falar umas teorias gerais. Eu tô escrevendo esse roteiro conforme eu tô assistindo essa obra, então nem eu mesmo sei do que vai acontecer daqui pra frente. Mas a minha principal interpretação, principalmente por causa da mulher do espelho, daquele vídeo focado na mulher do espelho rindo da Mary, rindo da aparência da Mary, com a Mary se odiando, tendo autoestima super baixa, é que essa obra tá lidando muito com transtornos psicológicos, com traumas e tudo relacionado a isso. Essa mina do espelho, tudo envolvido nesse arco, com a Mary se odiando, deixa isso muito evidenciado, pra mim pelo menos. O monstro é uma representação de como ela despreza a si mesma, a própria aparência, como ela imagina que as pessoas estão rindo dela, ou como ela tem traumas de pessoas realmente zoando com a cara dela, zoando com a aparência dela, rindo das roupas que ela usa. E a mulher que aparece a Samara com o rosto sempre na cara, já que ela parece ter sido a primeira a ter chamado o nome da Mary desde a primeira vez que ela apareceu, e que também ela parece a mais humana de todas, inclusive falando que odeia a Mary no final desse último vídeo, pode significar traumas envolvendo pessoas da família, uma relação tóxica com a mãe, ou uma relação tóxica com amizades. Ou também o monstro pode ser a própria representação da Mary se odiar, mas como pessoa no geral. E até esses monstros, a mina do espelho e essa Samara da vida, elas não aparecem um rosto, porque ela odeia o próprio rosto. E para complementar, a Mary durante todo o vídeo, por meio dos textos, fala de como ela é uma falha, como ela é um erro, como ela sente vergonha de si mesma. E aí falta falar de duas criaturas que são baseadas numa mesma coisa ali, que é a sombra. E pô, sombra é escuridão, e é o que fica perseguindo a Mary durante todos os vídeos. Desde o início. As sombras, a escuridão não deixa ela dormir, que ela até tenta aproveitar o dia, mas ela tá muito cansada, porque de noite ela não consegue dormir, o que pode significar insônia, pode significar ansiedade, a depressão. Ela sempre precisa ficar fugindo dessas coisas e consistentemente fugindo dessas sombras pra lá e pra cá. Essas sombras estão sempre perseguindo ela. Ela não pode ficar parada. Chega em um momento em um dos vídeos que a sombra tá bem perto dela. E ela até já se acostumou com bichos, se acostumou com os próprios problemas. Só que ainda assim, ela tem que fugir deles. Eu não sei por que exatamente representado por duas sombras diferentes, mas eu imagino que essa seria uma das interpretações. Eu não acho que seja à toa também que no Twitter ela fala direto que essas coisas dão ansiedade nela. Ela literalmente fala isso. No final desse último vídeo, ela aparece tentando confrontar essa sombra, essa escuridão, mas não é o suficiente. E em determinado momento, a escuridão aparece nela. E não que já não tivesse antes, já que tinha aparecido no pé dela no início do vídeo. Mas dessa vez, isso era diferente, e isso faz ela se asfixiar. E todos os problemas da casa, todos os problemas da mente dela se intensificam ainda mais, inclusive com a mina do espelho saindo de lá. A Mary, se asfixiando com a própria mão, tentou se matar. Ela não consegue e acorda mais um dia para continuar a vida dela. E diante de tudo isso, ainda tem esperança. O lugar fora da casa ainda é uma esperança. Um lugar melhor, com paz, luz, sem problemas. Simplesmente sair de casa
já era uma situação boa para ela. Mesmo diante de tudo, de todos os problemas, de toda a solidão, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para apoiar ela completamente sozinha, Mary ainda tentava lidar com tudo isso. Ela ainda tentava usar dos seus hobbies para manter a mente ocupada, fazer o uso da câmera dela, fazer os videozinhos dela pra internet. Mesmo que ninguém tivesse lá para ver isso, ela continuava fazendo de tudo para continuar resistindo. É isso que eu acho até aqui. Eu achei muito legal o conceito da série em si. Mesmo se tudo que eu falei, de todas as teorias, toda a interpretação estiver totalmente errado na próxima metade dos vídeos que eu assisti, tá tudo bem. Acho que a mensagem tá passada. Espero que tenham gostado. E se quiserem uma parte 2, deixa um comentário aí pedindo. Esse tema do vídeo, esse canal da Mary foi recomendado por uma inscrita lá no Insta. Então muito obrigado. Até a próxima e tchau.